É Direito. Bem-vindos, eu sou Leandro Gomes e esse é o É Direito. Hoje nosso tema é especialmente para você que mora em condomínios, apartamentos, pois eu recebo aqui a advogada Ariadne Grossi, que é especialista em direito imobiliário e condominial. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Leandro. Um bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre direito condominial, né, que é um tema cada vez mais em evidência, já que a grande maioria da sociedade hoje vive em condomínio. Muito bem, espero, creio que vai ser muito esclarecedor e vou começar com um tema que teve repercussão nacional, que foi um acidente num playground, um pilar de concreto, as crianças brincavam na rede e esse acidente foi bem trágico. E a pergunta é, se nos playgrounds, elevadores, acidentes em áreas comuns, quando eles ocorrem, a culpa já é do condomínio? Como regra, não, né? A gente não tem uma responsabilidade aí objetiva, como acontece numa questão, por exemplo, de um direito de consumo, né? A gente precisa lembrar que o direito condominial ele é um direito privado, né? E o condomínio nada mais é do que a representação das unidades autônomas. Então, não existe uma responsabilidade objetiva. Quando que o condomínio vai responder? Quando houver uma falha, uma negligência, uma imprudência, uma imperícia. E, nesses casos, até o síndico pode responder, tanto de forma civil como de forma criminal. Esse caso em questão teve uma repercussão nacional, né? Ainda é muito recente, né? A gente não tem ainda uma finalização dessa questão, mas pelas matérias, né, o que indica é que existiu, né, uma falha em razão da falta de contratação de engenheiro, né? Então, a gente precisa ter muita atenção com relação às obras, né, dentro dos condomínios. Tem um engenheiro regulamentado para fazer a obra e um engenheiro por parte do condomínio para fiscalizar essas obras, para que sejam seguidas as normas da ABNT, né? E com relação às crianças também é sempre importante lembrar, né, que o condomínio não tem nenhum dever sobre a guarda delas, né? Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa responsabilidade é dos pais ou responsáveis, né? A gente não tem dentro dos condomínios profissionais ali para estar zelando por essas crianças, então também é importante deixar esse alerta para os pais. Nisso eu destaco, então, que o condomínio não é aquela entidade, pessoa jurídica distante, que os moradores só vão lá e busquem seus direitos, e reclamem com o síndico, com o condomínio. Não, o condomínio ele é uma pessoa sui generis, né? Porque ele não é uma pessoa física e nem uma pessoa jurídica, né? Ele tem CNPJ para poder praticar os atos, né, da vida civil, mas ele não é nem considerado uma pessoa jurídica, ele é só um ente que representa a unidade daqueles condôminos, né? Então, é muito importante destacar isso, né, que muitas vezes, né, as pessoas de forma leiga acreditam que existe uma responsabilidade, já que você contribui com uma cota condominial, mas a cota condominial nada é do que um rateio de despesas, né? Joia. E nas reclamações com vizinhos, aí a gente já vai numa questão também que gera muitas dúvidas e é muito comum nos grupos de WhatsApp, a gente percebe que os conflitos são permanentes lá. Sim. É melhor resolver direto com o vizinho ou então buscar de imediato uma intermediação com a administração? Sim. Os conflitos são de fato muito comuns e a gente vê ainda uma crescente, né? O pós-pandemia aí deixou as pessoas um pouco mais vulneráveis, né? E os grupos de WhatsApp também tendem muito, né, a polemizar essas questões. A gente até recomenda os condomínios a não ter grupos de WhatsApp em razão, pelo menos não oficiais, em razão dessas polêmicas, né? E a gente precisa separar o direito condominial e o direito de vizinhança, né? O direito de vizinhança é quando eu tenho um problema estritamente com o meu vizinho. Essas questões devem ser resolvidas entre os vizinhos, né? O direito condominial ele vai atingir ali nas questões coletivas, né, que envolvam de fato o condomínio. Porém, eu tenho uma vertente um pouco protecionista, eu diria assim, né? Porque a gente pensa no bem-estar, né, da coletividade. E como a gente vê que, às vezes, um problema entre vizinho ele vai crescendo, até se tornar algo mais grave, né? Eu entendo que em algumas situações o condomínio deva, sim, tomar conhecimento, né, de situações mais graves, ainda que apenas entre vizinhos, e tomar algumas medidas, né? Porque eu entendo que o síndico tem um papel também social ali, naquele ambiente coletivo que vive os mesmos problemas que a nossa sociedade. Hoje no É Direito, eu recebo aqui a advogada Ariadne Grossi, especialista em direito imobiliário e condominial. Continuando, agora uma questão dos animais domésticos, os nossos, para quem é pet lover, fica mais atento a isso. Mas também tem as questões, tanto dos maus tratos, quando a gente fica lá naquela angústia, vê o cachorrinho latindo o dia inteiro, mas ao mesmo tempo o passeio dos animais pelo condomínio, a própria higiene, se o cachorro pode ser perigoso para as crianças. Como tem sido esse cenário, quando a senhora lida com esse direito
condominial e o que a legislação protege ou exige, né, dos moradores e do condomínio. Sim. Os animais estão aí dentre os problemas mais vivenciados nos condomínios. A gente brinca que tem os 3 Cs, né? Que é criança, cachorro e cano, que é o que mais dá problema dentro de condomínio, né? A questão dos animais, existe, né, uma divisão, né, de lados, mas a gente percebe uma tendência aí da proteção, né, com relação ao animal. Né? A gente tem até uma tentativa aí de reforma do Código Civil, né, mudando inclusive a característica nele, deixando ele de ser um bem, né? Justamente em razão até da mudança das famílias, né? Hoje em dia a gente tem famílias que não têm filhos, que têm cachorros, né? Gatos, outros animais. Essas questões internas, normalmente elas têm que ser previstas nas normas internas, no regimento interno, como questão de passeio, limpeza e etc. Né? Agora, o que o condômino precisa ficar atento? Né? Nada relacionado ao animal ou qualquer outra questão pode infringir no sossego, na saúde e na salubridade. Então, se eu tenho um animalzinho, né, e eu não estou tendo a limpeza adequada, isso está causando um problema coletivo relacionado à saúde, à salubridade, né? O condomínio tem que intervir. Questão de barulho, mesma coisa, né? Um barulhinho, um latido é normal, os animais latem, miam, né? Agora, o barulho que passa da normalidade, o condomínio tem que intervir, né? E aí você tocou também num ponto importante, que é a questão dos maus tratos, né? Qualquer pessoa, né, a partir do momento que toma conhecimento da prática de um crime, tem o dever de comunicar às autoridades, e com o condomínio também não é diferente, né? E aí a gente tem já muitas questões sendo decididas, inclusive pelos tribunais superiores, né? O STJ já decidiu, né, que vedar o passeio de animais nas áreas comuns, né, é algo que extrapola, né, a legislatura ali individual do síndico, né? Isso precisa ser permitido, inclusive em razão do direito de propriedade. Você exigir que o condômino transporte o animal no colo ou em carrinhos é considerado vexatório, né? Então, é até importante que os condomínios olhem para isso no sentido de alterar suas normas, que às vezes já estão desatualizadas, e a jurisprudência já mudou muito nesse sentido, para evitar judicializações e conflitos internos. Pois é, novidades aí, muita coisa a gente desconhece, né? Então vamos ficar atentos. Outras questões também que vem, né? Muito nova nesse sentido também, é o carro elétrico. A briga, eu posso recarregar, como faço para ter esse direito, né, no condomínio. E já emendo também outra polêmica, depois eu não sei como vai conseguir responder 2 temas tão complexos em uma só, mas é o Airbnb, né, é o Booking, quando a gente aluga por aplicativo apartamento. Certo. 2 temas bem atuais, né, e bastante polêmicos. A questão do carro elétrico, né, a gente tem visto muita demanda, né, e os condôminos buscam esse como se fosse um direito, né, de poder instalar uma tomada. E o condomínio ele não pode negar abstratamente, né, esse direito ao condômino, mas o que precisa ser visto? Primeira coisa, não é nem jurídico, né? É uma questão elétrica. Se o condomínio comporta, condomínios mais antigos não foram preparados para isso, né? E a partir do momento que eu permito um condômino, eu vou abrir margem para permitir a todos. Eu não posso permitir um direito a um condômino e não permitir aos demais. Eu preciso de um tratamento paritário. Então, o condomínio precisa avaliar se a rede elétrica dele consegue suprir essa necessidade, para quantas unidades, como que esse carregamento precisa ser feito. Então, a partir do momento que tem essa solicitação, a primeira coisa que o síndico precisa fazer é analisar a parte técnica. Podendo, tecnicamente, isso tem que ser aprovado em assembleia, né? E como a gente está falando de rede elétrica, é área comum, e a gente tem um quórum especial de 2/3 para fazer essa aprovação. Mas é uma crescente e os condomínios precisam olhar para isso, é algo atual, algo que já chegou e que é necessário muitas vezes, né? Então, o que a gente tem recomendado para esses condomínios que não têm essa possibilidade elétrica ou que às vezes exige um alto custo é pensar na possibilidade de vagas rotativas, né? Uma vaga de visitante, tem carregadores elétricos aí que você consegue cobrar por hora, né, com cartões. Então, a pessoa vai, carrega o veículo, faz o pagamento, então isso não gera um custo para aqueles que não têm o carro elétrico, é um custo individual e pode ser feito dessa forma. Agora, outra questão que precisa ser avaliada também é a questão da segurança, né? Porque a gente tem também um grande índice de incêndios, então o condomínio também tem que se readequar com a questão dos bombeiros, né? Já pensar na questão dos extintores, até em razão do seguro, porque se você fizer uma instalação inadequada e você tiver algum problema, o seguro pode negar por você não ter feito essa aprovação junto ao Corpo de Bombeiros e não ter seguido as normas, né? Aqui no estado de Mato Grosso ainda está sendo trabalhada uma norma voltada especificamente para carros elétricos, né? O estado de São Paulo já tem normas nesse sentido. Uhum. E o Airbnb, essa questão da locação dos imóveis via aplicativo? Ótimo. O Airbnb a gente também ainda não tem
uma jurisprudência consolidada, né? O STJ já decidiu sobre o tema, mas a gente tem seguido, né, como uma baliza, mas ainda não é algo efetivo, né? O que o STJ decidiu, né, nesses casos que já chegaram até essa instância? Que o condomínio ele pode permitir ou proibir. Cabe à coletividade entender se isso é ou não razoável, né, dentro daquela localidade. Então, via de regra, os condomínios têm característica residencial na sua convenção. E o STJ disse, se ele é residencial, eu preciso fazer uma assembleia para permitir, porque eu já considero que está proibido, porque a alocação através de aplicativos é considerada uma hospedagem, que é uma prática comercial. Então, ela iria de frente aí com a prática residencial, né? Diferente de uma alocação por curta temporada, que isso a gente não tem como proibir, porque é algo previsto em lei, né? Que são as locações aí de 30, 60, 90 dias. E por que essa diferença, né? Às vezes, para a pessoa leiga, ela não consegue entender a diferença de uma hospedagem, né, através do Airbnb e uma locação por curta temporada. Porque a locação por curta temporada, você tem um contrato de locação que vai passar pela administração do condomínio, né, vai ter todos os efeitos que uma locação convencional tem. E o Airbnb, via de regra, você faz tudo via aplicativo, o condômino só libera também para o condomínio ali via aplicativo como visitante, então o condomínio perde normalmente o controle sobre aquela situação, o que gera efeitos aí de insegurança para a massa condominial e por isso tem gerado aí tantas discussões e assembleias e até ações judiciais, né? Então é importante avaliar se aquela comunidade condominial entende permitido ou não e discutir isso em assembleia para daí em diante evitar esse tipo de judicialização e no caso de permissão pensar em regras, né, para conseguir ter aí um mínimo de segurança para aqueles condôminos que residam naquele local. Poxa, olha, o nosso tempo é muito curto aí pelos tantos assuntos, né, que poderíamos tratar. Mas já foi muito esclarecedor, eu acho que o ouvinte, né, que tem nos acompanhado aí, tem, de fato, né, ao mesmo tempo se atentado que esse assunto é muito pertinente, né, a gente está refletindo sobre as atualizações, inclusive, do que a Justiça tem, né, indicado. Mas, enfim, eu gostaria, né, de mais uma vez agradecer a presença, por ter aceitado nosso convite por estar aqui. E abrir o microfone para as considerações finais, doutora. Perfeito. Eu agradeço o convite, o espaço, a oportunidade. Como disse, é sempre um prazer falar sobre direito condominial. A gente deu só uma pinceladinha, né? São muitos temas muito vastos, muitas dúvidas. Eu fico à disposição também para, numa próxima oportunidade, a gente poder aí aprofundar sobre algum outro tema de interesse de todos. Espero ter esclarecido um pouquinho vocês. Uma ótima semana a todos. Maravilha. Né? A gente recebeu hoje no É Direito a advogada Ariadne Grossi, especialista em direito imobiliário e condominial. E chegamos ao fim de mais uma edição. Para rever esse bate-papo a qualquer momento, acesse as nossas redes sociais, @TRTFM 104.3. Obrigado pela presença. Até mais.